Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhor conhecimento, mais informações e as melhores condições para fazer melhor a gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar tem sempre um empreendimento, aí um lançamento, um empreendimento já entregue, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter aquele cantinho gostoso, com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade para viver bem com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. O canal da NTBA conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional do seu lado para compartilhar suas ideias, para trocar boas impressões, para pensar estrategicamente o seu negócio. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar sua energia nos bons relacionamentos, fazendo bons negócios e fazendo a sua empresa prosperar. No episódio de hoje do seu canal da NTBA, nós vamos conversar aqui, conversa direta com você, empreendedor, com você, empreendedora, na pauta de hoje. Na pauta de hoje, um assunto importantíssimo para você que atua no segmento gastronômico, você que está buscando abrir e empreender um negócio na área de alimentos e bebidas. A gente está trazendo aqui um tema extremamente relevante que é restaurantes, espaço Kids para aumentar o seu faturamento. Mas como assim, Alexandre? Como que eu ter um espaço Kids pode aumentar o meu faturamento? Eu tenho que fazer um investimento, tenho que ajustar o layout da minha casa, tenho que criar um outro espaço. Mas vale a pena? Olha, eu falo para você, empreendedor, direto para você, empreendedora, qual é o tipo do seu restaurante? Qual é o tipo do seu negócio? É natural que se você tem um perfil mais para os jovens, para balada, muito provavelmente isso não seja um fator, obviamente, para investimento, tampouco um fator decisivo para você atrair o seu cliente. Mas a julgar, se o perfil do seu empreendimento seja aquele que é compartilhado pela família, aquele onde a gente possa encontrar sim um momento para o lazer, para o descanso, para o envolvimento das famílias, que diga-se de passagem, mais do que nunca hoje, isso é importantíssimo. Porque na vida cotidiana, atribulada, cada um tem a sua carreira profissional, tem o seu desenvolvimento, né, que vai buscar, seja acadêmico, seja também profissional. Então, as horas do dia, muitas vezes, são feitas de maneira isolada. Cada qual o seu canto. As crianças, os filhos, também na escola, hoje cada vez mais com tempo integral, com atividades, né, que ultrapassam a questão acadêmica, ou seja, mantendo as pessoas de maneira mais separadas. Então, se o seu empreendimento é aquele que tem como proposta fazer, né, esse retorno, né, conjunto das famílias, onde você tem ali as crianças, os pais convivendo harmonicamente, com amigos, com parentes, vale a pena sim investir no Espaço Kids. O Espaço Kids ele acaba criando uma área de descompressão para os pais e responsáveis, pais, avós, tios, padrinhos, madrinhas. Por quê? Porque você cria uma ambiência onde essas pessoas têm a sensação e a percepção que as crianças estarão sendo observadas, bem cuidadas. Então você acaba tendo ali uma descompressão, relaxando, fazendo com que aquela harmonia esteja naquela mesa, esteja na fala, no diálogo entre os familiares,
e isso tende a proporcionar uma maior permanência e, por conseguinte, um maior faturamento. Porque ao invés de estar ali comendo, bebendo rapidamente, preocupado se a criança, né, de uma hora para outra tem as mudanças repentinas de humor, tem a impaciência natural da tenridade, então é muito provavelmente que o processo ali naquele ambiente, no seu negócio, seja acelerado. E num processo acelerado, a gente não tem tempo de explorar tudo aquilo que a nossa casa, que a sua casa tem a oferecer para o seu cliente. Em termos de opções de cardápio, em termos de bebidas, em termos ali, eventualmente, de sobremesas, de outros tipos, né, de alimentos, de percepções, de experiências. Então é fundamental que você reflita a respeito disso. Pensando aqui no comportamento das crianças em ambientes gastronômicos, olhando para este público em especial, entender o comportamento infantil para proporcionar experiências enriquecedoras e agradáveis passa a ser então a preocupação para que você pense em estruturar melhor o espaço Kids dentro do seu estabelecimento, dentro da sua organização. Então é fundamental que a gente tenha o quê? Olhar para a criança, de compreender o que é necessário compor naquele ambiente, evidentemente partindo de uma percepção de um ambiente lúdico, de um ambiente alegre, de um ambiente que seja fácil a sua manutenção e limpeza. Isso é importantíssimo, né? Porque pelo olhar do pai, pelo olhar da mãe, né? Pelo olhar do responsável, a observação visual é fundamental. A percepção que aquilo ali, que aquele ambiente é cuidado, é zelado, isso é importantíssimo para garantir a tranquilidade e não ficar com a preocupação de que, de repente, aquele ambiente, ao invés de dar a tranquilidade, de proporcionar um conforto, não só para quem está ali, mas para a criança, na verdade, ocorra justamente o inverso. Que a gente tem ali uma preocupação pela má conservação, pela má estruturação, pela apresentação de maneira não correta daquele espaço. O que os pais, por sua vez, observam num fator de escolha para um restaurante, nesse encontro de família, de repente ali casais encontrando com seus filhos, familiares? Qualidade da comida, isso é fundamental. Olhar para a comida, inclusive, que está sendo ofertada para a criança, observe o seu cardápio Kids, observe o seu cardápio para atender esse público com menos idade, que por vezes não estão, né, dispostos aos pratos mais sofisticados, aos pratos mais condimentados, estão acostumados com uma outra dieta, estão acostumados com uma outra rotina, que por vezes, para nós, eventualmente adultos e empreendedores, achamos até simples demais, mas para a criança é aquilo que de fato lhe satisfaz, né? Então é importante observar a qualidade da comida, a segurança do ambiente, né, principalmente desse espaço voltado aos menores. Então veja a condição de manutenção, veja a condição de apresentação, da limpeza, né? Principalmente a questão dos aromas, né? Bem limpo, bem aciado. Isso sim transfere aos pais um conforto, uma segurança maior. Opções de entretenimento. Então o que eu estou ofertando para que faixa etária e qual é a diversidade que eu estou ofertando de atrações. Então, eu posso ter atrações, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu posso ter atrações voltadas ao próprio entretenimento de maneira mais lúdica, de maneira mais sensorial, de maneira eletrônica. Isso tudo tem a ver com o perfil do cliente e com o tempo de permanência que você imagina que aquela criança, que aquele jovem ficará naquele espaço. Facilidades para as crianças. Então, como está sendo feita essa estruturação? Quais são as facilidades para acessar os brinquedos, as atrações? Então, quanto mais fácil e mais adequado às faixas etárias e aos tamanhos das crianças, nós temos aí uma melhor condição de ofertar este espaço com mais tranquilidade para os pais. E, obviamente, isso também levado em consideração pelos pais, a percepção da satisfação. Satisfação de quem? Da própria criança. E quando a criança fica encantada com o espaço,
a criança é a grande responsável pelo retorno dos seus pais ao seu negócio empreendedor, ao seu negócio empreendedor. Nós temos aqui ao longo da nossa trajetória profissional alguns exemplos que são marcantes. Um hotel vertical numa cidade como Santos, no litoral de São Paulo, tem no seu espaço Kids, no andar Kids, eu julgo que apesar do tamanho não ser tão grande, ele possui uma concentração enorme de encantamento. Por diversas vezes, tivemos oportunidade de presenciar as crianças influenciando diretamente a retomada de uma reserva com os pais, mesmo na saída, já no check-out da hospedagem, já sendo feita a sinalização de uma reserva por uma outra data para atender aquela percepção de encantamento que os seus filhos tiveram, por conta daquele espaço. Um espaço diminuto, um espaço onde se contrasta equipamentos eletrônicos, mas também lúdicos e, sobretudo, com a atenção dos monitores, com a atenção dos profissionais que estão cuidando das crianças naquele espaço, enquanto os pais curtem os demais espaços do próprio equipamento de hospedagem, como também, graças à sua proximidade à praia, possam curtir a praia também com muita tranquilidade, sabedores que os seus filhos estarão ali bem cuidados, bem orientados, também com horário, com espaço para alimentação, porque tudo isso é previamente acordado dentro do processo de hospedagem. Se isso ocorre num hotel, cuja frequência ela é muito mais elástica, imagine no seu restaurante, na sua casa empreendedor, na sua casa empreendedora. Então, esse é um conjunto de fatores fundamentais para que a gente comece a criar uma atmosfera e despertar o desejo do retorno por parte das crianças àquele empreendimento, àquele estabelecimento. E, portanto, ganhamos todos nós que somos detentores da casa. Para a composição do espaço de eventos, do espaço melhor de atrativos para crianças, quais são os pontos importantes que devem ser observados? Primeiro, o design de interiores. Como está sendo concebido esse espaço? Cores, móveis, decorações, como há o estímulo à imaginação. Então, isso tudo, essa ambiência é que vai fazer com que aquele ambiente seja o mais agradável possível para o nosso público-alvo. Então, é importante também que a gente, dentro do espaço, a gente possa perceber que existe um arco de idade que são bem contrastantes. Você pegar uma criança ali, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, tem um tipo de necessidade, tem um tipo de atenção. Diferente de crianças com 4, 5, 6 anos é um outro tipo de atenção. Crianças com 7, 8, 9, 10 anos é um outro tipo de atenção. Então é importante que a gente possa ter na composição desse ambiente, dentro do design, dentro da estruturação, essa condição de atender a essa faixa etária da primeira infância, que é fundamental, que são aquela que realmente requer um pouco mais de atenção para dar mais liberdade, para que os pais, os parentes, os amigos possam também aproveitar melhor aquilo que nós fazemos, ou seja, a promoção de experiências memoráveis para o nosso cliente. Design de interiores, o layout. Então, acessibilidade, a visibilidade dos pais para acompanhar as ações dos filhos, isso é importante. Então, se eu tenho uma condição de um empreendimento horizontal, esse espaço tem que estar montado estrategicamente. Para onde? De qualquer ponto do salão seja possível avistar. Então é importante que ele seja aberto, que ele tenha uma condição ali com vidro, por exemplo, para facilitar e evitar o conflito de barulhos, que é natural quando crianças estão brincando em conjunto, é natural que a voz fique mais alta, que os gritos de alegria também acabem acontecendo e por vezes pode trazer algum incômodo para os outros clientes do nosso negócio que não estão ali com as crianças. É diferente de um empreendimento gastronômico temático voltado para crianças. Aí já é sabedor o adulto que aquele ambiente ele está voltado especificamente para esse momento, do entretenimento, do lazer da criança e que é natural que a gente tenha todos esses fatores ali muito mais aflorados.
a diversão, os risos, os gritos, né, a felicidade. Mas se eu estou falando de um empreendimento onde eu tenho aí um arco de atendimento que não é voltado especificamente ao público infantil, então é natural que a gente tenha adequada visibilidade, mas também, né, a gente tenha uma separação para evitar que ambos os espaços ofereçam algum tipo de transtorno. Recursos lúdicos e de entretenimento. Então, áreas de jogos, murais interativos, dispositivos eletrônicos. Tudo isso a depender do conjunto, né, do espaço que eu tenho e do conjunto de elementos que eu vou poder ofertar aos meus clientes. Volto a dizer, se você quer ofertar para essa primeira idade, né, essa primeira infância, então a gente tem todo aí um conjunto para pensar da criança com 1 ano e meio, ali 2 anos, até os 10, 11 anos de idade. É diferente de a gente poder proporcionar a um público mais jovem, né, os teenagers, né, os adolescentes, que aí já é uma outra perspectiva. Dentro dessa composição de espaços, é importante também a gente ter direcionado ali uma área baby. Isso talvez seja um dos aspectos mais relevantes que a gente pode ofertar aos nossos clientes, sobretudo às mamães. Né? Um espaço ali para trocadores, assento para bebê, suporte para os pais, eventualmente uma área de amamentação, uma água quente, porque uma mãe, no período de amamentação, ela também quer se divertir, evidentemente com cuidado na sua dieta, né, que isso é natural, que a gente sempre tenha, e você, empreendedora, sabe disso, né? O espírito materno, feminino é muito mais aflorado, muito mais cuidadoso. Então é importante que a gente também tenha essa área ali, um conforto. Claro que fazer a amamentação, né, do seu filho, da sua filha no espaço público é um ato de amor. É um ato que não deve despertar qualquer outra intenção, senão um encantamento de ver ali a vida sendo multiplicada e sendo bem cuidada. Mas é seguro que se a gente tem um espaço ali onde possa ser feita a amamentação, num cantinho mais reservado, numa condição diferenciada, seguramente esse processo torna-se mais rápido e mais rápido a mamãe retorna ali à mesa, né, junto com os familiares, junto com os amigos. Então é importante que a gente pense nisso também. E a gente chama a atenção para um aspecto importante. Inove na criação de um espaço que possa proporcionar experiências memoráveis e atraentes aos diversos públicos. Então, esse equilíbrio, né, e esse encantamento daquele espaço deve permear uma faixa etária um pouco mais elástica, que quer ali sim ter aquele momento de descontração, de diversão, enquanto os adultos, os pais, os amigos, os familiares estão desfrutando das nossas experiências gastronômicas. Isso pode resultar, então, num aumento do tempo de permanência e no consumo dentro da sua casa. É com essa perspectiva que a gente cria, né, concebe esse espaço, né, para que a gente possa ter as crianças ali se divertindo, com monitoramento. Então é importante que a gente possa também ter a contratação de um bom profissional para acompanhar as crianças, para entreter as crianças. Isso tudo vai criando uma atmosfera, vai criando, né, um entrosamento, vai criando uma empatia. Isso tudo resulta no encantamento. E o que é mais importante é que a criança chegue para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô e fale: eu quero voltar aqui, aqui é muito legal. E quando a criança fala, por diversas vezes ela é a soberana. Façamos a vontade da criança. Por quê? Por conta desses fatores todos, do distanciamento do cotidiano, né, de não estar muito próximo. Então a gente acaba realizando sim concessões para atender a determinados desejos das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. Quiçá seja no seu empreendimento, empreendedor, no seu empreendimento, empreendedora. Então, é importante a gente sempre salientar que a criação desses ambientes, apesar do investimento, apesar de eu ter que separar uma área do meu negócio, mas pode render bons frutos, ampliar o faturamento e criar uma outra imagem do nosso negócio. Mais tempo de permanência. Então, vamos olhar aqui o equilíbrio. Obviamente, a pensar no seu tipo de negócio. O tipo do meu negócio é de alta rotatividade? O tipo de meu negócio é fast food? Então, evidentemente, o tempo de permanência do cliente não é o fator preponderante.
Porque o giro da qual o seu negócio precisa, talvez não seja compatível com uma estrutura Kids que leve ao maior tempo de permanência. Por outro lado, se eu pensar que o meu negócio ele está intimamente direcionado à experiência que o meu cliente vai vivenciar dentro do meu negócio, seja pela atmosfera, pela decoração, pelo cardápio que ali é oferecido, pelo menu diferenciado, seja por uma carta de bebidas diferenciadas, uma boa carta de vinhos, uma boa carta de drinks, licores, digestivos, uma boa sobremesa. Então, a composição de toda essa atmosfera que leva à experiência, né, gastronômica que nós estamos proporcionando, muito provavelmente vai estar alinhada ao maior tempo de permanência dentro da nossa casa. Então, mais tempo de permanência, brinquedão, área baby, uma cenografia mais interativa, seguramente vai levar, né, a um tempo maior das crianças, dos jovens que ali estão, né, curtindo aquele ambiente e, por conseguinte, maior tempo de consumo para os pais. Se por sua vez o seu negócio é de fast food, é de uma rotatividade maior, então evidentemente nós estamos falando de jogos eletrônicos, nós estamos falando de atrações com rotatividade, onde tem um tempo, né, tem um ciclo, né, você vai, depois tem que eventualmente ficar numa fila, ficar num tempo de espera, um brinquedão reduzido, porque isso também faz o quê? Abrevia o saciar daquela diversão, daquele entretenimento. Então, a depender da conformidade do seu negócio e daquilo que você tem como perspectiva para ofertar de experiência ao seu cliente, pense então na área Kids mais adequada para o seu negócio. Qual o seu desejo? Quais os tipos de experiências pretende proporcionar aos seus clientes? É isso que vai definir a estrutura do seu espaço Kids, ou mesmo a existência dele ou não. Eventualmente vão ter casos que falam, não é esse perfil que eu atendo, não é esse perfil que eu quero atrair para o meu negócio. Então, naturalmente, os pais com crianças, sobrinhos, enfim, né, parentes, amigos, vão observar, bom, não é aquele local para nós irmos juntos em família. Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Claro que não. Porque a concepção do seu empreendimento, na hora que você formata o seu plano de negócio, que você já está vislumbrando, né, dentro da área gastronômica, as experiências que você vai ofertar, você já definiu o seu público-alvo, os segmentos com os quais você quer atender. Então, é importante que se faça essa análise, né, e ao perceber, não, é possível sim atender o público familiar com crianças, aí também eu parto para esse refinamento. É um ciclo mais rápido ou é um ciclo mais moroso que eu preciso para conquistar, então, através do maior tempo de permanência, o maior consumo, elevação do meu ticket médio. Então, são questões para a gente avaliar dentro do seu negócio, observar as possibilidades, inclusive, que o mercado acaba proporcionando. Meu negócio é criança, meu negócio é atender, né, esse potencial cliente. Como eu faço isso, então? Uma das coisas importantes é avaliar o cardápio voltado ao público infantil. Então eu vou atender as crianças, eu tenho meu espaço, eu posso de repente criar dentro desse espaço voltado para o entretenimento infantil o espaço para a refeição, acompanhado, eventualmente até dos próprios pais, acompanhado dos monitores, daqueles que estão cuidando, né, das nossas crianças. Então opções saudáveis e gostosas. Ingredientes nutritivos, coloridos, com acompanhamento de nutricionista, para que possa fazer então a elaboração desse cardápio, que ao mesmo tempo seja atraente visualmente, mas também com toda aquela propriedade da boa alimentação. Principalmente no momento que a gente tem hoje, que é a busca da saúde, a busca de alimentos saudáveis, a busca do equilíbrio, né, passa então pela boa alimentação. Um cardápio para as várias e diversas faixas etárias. Então, de bebês a pré-adolescentes, existem várias fases para despertar o apetite. Embalagens diferenciadas, montagem de pratos de maneira lúdica, podem auxiliar a conquistar, né, parte desse público. Então, conquistar parte desse público, até um exemplo aí de um simples arroz, feijão com batata frita e carne, quando montado de maneira diferente, já dá para a vontade ali de sair comendo com garfo e faca, né?
Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né? E cuidado com as restrições alimentares. Então, a gente sabe que mesmo na tenridade, algumas crianças já apresentam intolerância eventualmente à lactose, ao trigo, eventualmente processos alérgicos, né? Já desde da tenridade. Então, ficar atento a essas possibilidades, a essas opções que eu possa ter para não deixar de atender esse público. E às vezes são pequenas alterações, senhores, né? Um cuidado ali com algum tipo, com algum ingrediente que a gente possa fazer de maneira separada para que a gente tenha, assim, uma condição de atender na plenitude todos aqueles que, porventura, também tenham alguma restrição alimentar. Então, é importante que esse conjunto de elementos possa ser previsto e implantado dentro do nosso empreendimento gastronômico. Não menos importante, a qualificação da equipe. Importante alinhamento para atender às diversas faixas etárias. Uso de expressões e abordagem, compreensão dos pedidos e consentimento dos pais. Então, porque atender uma criança requer um tipo de comportamento, né? Atitude, inclusive, de curvar-se, eventualmente de agachar-se, ajoelhar-se, para manter a mesma linha de visão, o tom de voz, eventualmente até uma forma um pouco mais lúdica da abordagem, que contrasta, eventualmente, com o atendimento, né, que a gente tem ali como hábito para o público adulto. Mas isso requer, além do preparo, o desprendimento do colaborador em assumir esse papel também diferente. Enquanto a gente está ali atendendo, eventualmente ouvir um tio, vem cá. A gente também tem que estar preparado para isso. Mas no atendimento, você colocar-se ali na mesma condição que aquele jovem cliente, que aquela criança, além de a gente ter condição de melhor compreender o seu pedido, né? A criança, por vezes, quer tudo, mas observe o que o pai ali, a mãe, né, os familiares estão consentindo ou não. Né? Estimule uma certa liberdade, mas uma liberdade dirigida. Isso cria na criança essa empatia, essa vontade de ali estar, porque sabe que ela é bem atendida, com um sorriso no rosto, sobretudo, e aos pais uma tranquilidade, que ela sabe que aqueles profissionais que ali estão, independente de estarem cuidando especificamente das crianças, como é o caso dos monitores, mas a nossa brigada de garçons, o nosso maître, né, a depender do tipo de estrutura que você tem no seu empreendimento, a metria ali, está preparado para o atendimento formal, eventualmente até clássico, né, com uma certa postura que é exigida pelo nosso empreendimento, mas também tem a capacidade, né, e o desprendimento para ser um personagem ali também mais descontraído, mais alinhado com aquilo que o nosso jovem cliente está precisando, está demandando. Situações especiais importam e muito. De restrições alimentares a necessidades especiais para deslocamento, devem ser avaliadas com bastante cuidado e preparo. Então é fundamental que, se eventualmente eu tiver uma situação ali, empurrar um carrinho de bebê, eventualmente uma criança que seja portadora de alguma deficiência, apesar da tenridade, que nós possamos fazer o auxílio, que nós possamos fazer a acolhida, a hospitalidade fundamental para que a gente possa proporcionar aos pequenos também uma experiência memorável. E já diz um ditado, né? Quando você faz pelos seus, o seu encantamento também vem junto, né? Quando alguém faz pelos seus, o seu encantamento também vem junto. Então é importante que nós criemos, sim, uma atmosfera, um ambiente propício para, de todas as maneiras, enxergar possibilidades de aumentar ainda mais o nosso faturamento. Um espaço adequado ajuda. Uma equipe treinada, qualificada, pronta para atender e também estimular o consumo é a conjunção perfeita. Um ambiente acolhedor e agradável é que faz a diferença aos nossos negócios. Espero que você tenha curtido essa dica de como possibilitar um aumento de faturamento dentro do seu restaurante com a criação e com o trabalho bem feito do Espaço Kids. Com o oferecimento da Construtora Miramar, Construtora Miramar, que tem o seu empreendimento ali lançado, empreendimento pronto, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa escolher o seu cantinho gostoso, com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança para viver com a sua família. Construtora Miramar,
tem bons lançamentos e fica atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela consultora Miramar. O canal da NTB conta com apoio também de NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria que acompanha você empreendedor, você empreendedora, por toda a jornada empresarial. E também com apoio de Now Business Solution. Now Business Solution faz para você empreendedor, para você empreendedora, a sua gestão tributária, fiscal, financeira, para que você possa, sim, concentrar seu esforço, a sua atenção em fazer bons relacionamentos, fazer bons negócios e fazer sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!